Olá, meu nome é Paula Castro, eu sou alergista e imunologista da Clínica Cross e hoje a gente está com mais um episódio do nosso Crosscast. A gente está no mês de conscientização da asma, a gente vai ter o Dia Internacional da Asma nesse mês, então eu queria trazer um pouquinho sobre o que é a asma e para isso eu trouxe o Dr. Clóvis Galvão novamente aqui com a gente. Dr. Clóvis, por favor, se apresente novamente para o nosso público. Obrigado, Paula. Então, meu nome é Clóvis Galvão, eu sou médico alergista, trabalho aqui na Cross, trabalho também no serviço de alergia e imunologia do Hospital das Clínicas, da USP aqui em São Paulo. Muito bom. E doutor, para começar, o que é asma? Se você puder explicar um pouquinho Certo. sobre essa doença. Então, olha, a asma, na verdade, é uma doença inflamatória, então é uma inflamação dos brônquios, é uma inflamação da via aérea. E essa inflamação acaba levando com que haja um fechamento dessa via aérea e o paciente tem uma certa dificuldade para respirar. E é uma doença muito prevalente, né? No mundo todo, inclusive no Brasil também é super prevalente e ainda pode levar ao óbito, né? Então, por isso que a gente trouxe esse tema super relevante. E aí eu vou só aproveitar esse gancho que você trouxe para compartilhar com vocês alguns números que eu acho que é interessante, né? Então, o Brasil, por exemplo, ele é um dos 10 países onde a asma é mais prevalente. A gente tem no Brasil mais ou menos uns 20 milhões de brasileiros sofrem de asma. Isso dá mais ou menos entre 10 e 15% da nossa população. E a gente sabe também que a asma ela é uma doença muito mais frequente na faixa etária pediátrica do que nos adultos. Então, em algumas regiões aqui do país, a gente tem uma prevalência quase próxima de 20% de asma em criança. E se a gente for pegar os dados do DataSUS, só para mostrar para o pessoal tanto que a gente está falando de uma doença grave, a asma é a terceira causa de hospitalização no SUS, né? E a gente tem aí os dados que entre 2019 e 2023, a gente teve aí aproximadamente entre 18 mil e 19 mil mortes por asma. Isso dá aproximadamente aí umas 2.400 mortes por ano no Brasil. E é muito triste a gente compartilhar esse tipo de dado, porque a gente sabe que é uma doença tratável e na maioria das vezes essas mortes poderiam ser evitadas e na maioria das vezes elas ocorrem porque a pessoa não trata. Negligencia a doença, né? E Muita muito por gente. falta de informação, né, Paula? Por isso que eu acho importante esse espaço para a gente conversar um pouco sobre a doença, porque no caso da asma, o que mais mata mesmo é a falta de informação. Poxa, a gente já teve tantos tratamentos novos, né, que ao longo dos anos foram surgindo e ainda assim a gente tem esses números tão importantes, né? Isso. E doutora, eu não sei você, mas eu recebo às vezes no consultório muita gente falando que não tem asma, que tem bronquite. Isso. Qual que é a diferença das duas? Olha, então, na verdade, como a gente estava definindo a asma como uma inflamação da via aérea, uma inflamação do brônquio, então por isso eu acho que tem essa confusão, porque na verdade a inflamação do brônquio é a bronquite, né? Mas a gente chama de asma brônquica ou bronquite asmática, porque para nós, na terminologia médica correta, a bronquite crônica é aquela bronquite do fumante, é aquela pessoa que fuma muito, que acaba tendo uma obstrução da via aérea por ação do cigarro. Na asma, a gente acaba tendo também essa obstrução de via aérea, mas ela é reversível. O asmático ele tem aquela crise de falta de ar, de tosse seca, de chiado no peito, e ela tem os episódios entre as crises. E nesses episódios entre as crises, acaba ficando sem sintoma, acaba ficando uma pessoa assintomática, como a gente chama, né? Então, não é uma obstrução permanente, é uma obstrução que, dependendo do tratamento, dependendo do estágio evolutivo da asma, pode ser reversível. E aí eu acho que por isso vem essa confusão. Mas o que eu acho que, para você que está escutando a gente, na maioria das vezes, quando você falar de bronquite, na verdade, provavelmente trata-se da asma. E isso eu já trabalhei muito com ONGs, eu já trabalhei muito com trabalhos com pacientes e famílias de pacientes com asma. E o que a gente percebe é que quando a gente fala você tem asma ou seu filho tem asma, as pessoas pensam que é uma doença mais grave, que é uma doença mais séria e que bronquite seria mais levinho, mas não tem nada a ver, viu, gente? A asma ela é classificada em leve, moderada e grave. E coloquialmente, né, popularmente, o que o pessoal chama de bronquite, na verdade é asma.
E abaixo dos 2 anos a gente não chama ainda de asma também, né? Eu diria que Uma até outra os 4 classificação. anos é um pouco difícil ainda a gente ter esse diagnóstico assim confirmado com precisão. E aí por isso a gente tem aquele termo do bebê lactente, bebê chiador ou lactante sibilante. Tá. E como que a gente pode diagnosticar essa doença, doutor? Olha, primeiro pelas manifestações clínicas, né? O paciente com asma, na crise de asma, ele vai ter a falta de ar, ele vai ter tosse seca, ele vai ter uma sensação de aperto no peito, que todo paciente descreve bem essa sensação de aperto no peito. E um dos sintomas que mais caracteriza a crise da asma é o chiado no peito, é a sibilância que a gente chama, né? Então, o paciente ele inspira, ele coloca o ar para dentro, a hora que ele vai expirar, o brônquio fecha e aí tem aquele assoviozinho, tem aquele chiadinho no peito. Isso é o que melhor caracteriza. Então, se você tem essa sintomatologia típica e entre as crises o paciente fica sem sintomas, aí o médico vai fazer uma avaliação da prova de função pulmonar, que a gente chama de espirometria, e com esse teste a gente é capaz de identificar se a pessoa tem um distúrbio obstrutivo na via aérea. A gente soma esses dois dados e aí a gente confirma o diagnóstico de asma. E a obstrução, então, reforçando, é na saída do ar, certo? Na maioria das vezes é na saída. Nos casos mais avançados, às vezes a via aérea está tão inflamada que ele já fica ali tanto na ins como na ex, mas na maioria dos casos e no início do quadro, geralmente a sibilância é mais expiratória. Eu acho que vale a pena também a gente comentar que, por conta até de ter esses períodos assintomáticos, a maioria dos pacientes só trata a crise, o que é muito errado, né? A gente costuma falar que, como é uma doença crônica, a gente precisa tratar para evitar o aparecimento da crise. Então, a gente tem que ter um tratamento de controle para evitar que o paciente entre em crise e para evitar esse remodelamento da via aérea, né? Essa transformação inflamatória que a via aérea acaba sendo causada, né, pela doença e que vai causar essa obstrução fixa, né? Eu tenho alguns pacientes que eu recebo que não sentem, falam que assim, não sentem nada mesmo de sintoma. Eles falam, não, mas eu não sinto nada. Só que aí você vai ver a espirometria e a espirometria fala, Acaba né, mostrando, que né? mostra que tem alguma coisa. E até a gente às vezes tem pacientes que só sentem quando fazem o esforço, né, pulmonar, um exercício físico, começa a ter uma tosse. Tosse para mim é o primeiro sintoma, né? Com exercício já começa a tossir, não é tão normal, então precisa procurar uma avaliação, né? E aí, falando ainda um pouquinho do diagnóstico, porque aí a gente já diagnosticou, já viu que a pessoa tem asma, eu acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho que a asma, ela tem, assim, tipos diferentes de asma, né? Que a gente chama, na medicina, os médicos chamam de fenótipos. E o mais prevalente da asma é o alérgico, né? Então, na maioria das vezes, 80% aí ou mais dos casos, essa asma, ela é alérgica. E aí até um ponto também que eu gostaria de chamar a atenção, que muitos pacientes não sabem que você pode procurar o alergista para tratar a sua asma, né? Então, geralmente procura o pneumologista, ok, tudo bem, mas você tem também essa opção de procurar o alergista, porque mais de 80% dessas asmas é alérgica, e aí, quando não é alérgica, a gente vai também ter como investigar isso melhor e orientar melhor o paciente, porque atualmente a gente já tem, assim, vários meios de tratar esses diferentes tipos de asma, né? E aproveitando que você falou que ela é alérgica e frisou isso, a gente muitas vezes tem uma associação da rinite alérgica, né, com a asma, e a gente fala que as vias aéreas são unidas, então muitas vezes também a gente precisa tratar a rinite para não ter tantas crises de asma, ou não piorar a asma também, né? Nós temos muitos estudos na literatura médica mostrando que a rinite, quando não está bem tratada, é um fator que agrava a asma, né? Então, aí você tem razão, sempre que a gente faz o diagnóstico de asma, a gente investiga se tem uma rinite associada e vice-versa, né? E doutora, vamos entrar um pouquinho no tratamento? Como que a gente trata a asma? A gente, assim, né, tem os guidelines principais, inclusive o GINA, né, que a gente segue todo ano, ele é atualizado. Atualiza. Mas o básico, assim, hoje em dia, como que a gente trata?
Ó, é assim, a gente sempre orienta muito a família e o paciente que você tem um tratamento da crise, que geralmente é um broncodilatador, e você tem um tratamento para prevenir a crise, que é o medicamento controlador, é o medicamento de controle. E é exatamente isso que a cada ano que passa vem sendo cada vez mais atualizado, né? Porque até pouco tempo atrás a gente falava muito do broncodilatador de curta ação, que eu acho que todos vocês já ouviram falar, que é o Aerolin, que é o nome comercial mais popular do salbutamol, né, que é o princípio ativo, mas nas últimas diretrizes, cada vez mais a gente tem aprendido que a gente pode usar também os broncodilatadores de ação mais longa, como o formoterol, mesmo para o tratamento da crise. Então, por isso que é interessante conversar sempre com o médico, né? Tem uma nova abordagem aí para a crise de asma, que é você usar a própria medicação que o paciente já vem usando para controle, a gente usar também no resgate da crise, porque daí você teria ali o corticoide inalado e o broncodilatador sendo utilizados ao mesmo tempo. Muitas vezes, nessas crises de asma, o médico também vê a necessidade de fazer um curso curto de corticoide oral, porque como a gente falou que é uma inflamação, tem estudos mostrando que após uma crise de asma, se você não trata com um anti-inflamatório mais eficaz como o corticoide oral, essa crise ela pode voltar mais rapidamente do que quando o paciente sai com esse tipo de orientação. Então, o corticoide oral também é uma coisa que está bem estabelecida por um curto período, sob prescrição médica, né? Porque a gente sabe que os corticoides orais, eles podem ter alguns efeitos colaterais. E depois a gente tem a outra parte do tratamento, que aí sim entram os corticoides inalados, na maioria das vezes em associação com os broncodilatadores de longa ação, mas hoje a gente tem vários outros medicamentos. A gente tem anti-inflamatórios alternativos, como os antileucotrienos, que agem assim um pouco mais especificamente naquelas asmas induzidas por exercício ou por uso de anti-inflamatórios, mas a gente tem agora mais recentemente os imunobiológicos, né, que são terapias mais avançadas, que usam uma tecnologia um pouco mais direcionada para a resposta imunológica. Então, o médico, ele estuda bastante aqueles mecanismos de fisiopatologia, aquele monte de célula de mediador, e a indústria farmacêutica selecionou algumas dessas células, alguns desses mediadores, para que a gente possa bloquear nessa resposta inflamatória e beneficiar o paciente do ponto de vista clínico. Então, a gente tem, por exemplo, a gente sabe nas asmas alérgicas, tem muita produção de IgE, que é um anticorpo específico, então a gente tem um monoclonal, um anticorpo que é o anti-IgE, a gente tem contra outras citocinas, anti-L3 e anti-L4, a gente tem anti-L5, a gente tem também um anti-TSLP, que é uma das células também envolvidas naquelas asmas não tão alérgicas, né? Vamos falar assim. Então, por isso que é muito importante procurar o especialista, sabe? Com Porque, certeza. primeiro, a gente tem uma máxima aí que fala que de todas as asmas, quando a gente vai classificar pela gravidade, uns 10% vai ser muito, muito grave, sabe? Então, significa que a maioria delas tem tratamento, a gente consegue tratar, e hoje em dia, com esses recursos, se o médico faz o diagnóstico com mais precisão e consegue verificar qual tipo de asma que aquele paciente está apresentando, a gente consegue, inclusive, escolher o melhor imunobiológico para associar ou não ao tratamento dele. Bem individualizado, né, o Bastante tratamento. individualizado. E também a imunoterapia, né? Também poderia ser algo para tentar ajudar no tratamento da asma, né? Imunoterapia alérgena específica, já que a gente falou da asma alérgica, né? Isso. E esse é outro aspecto importante que, de novo, entra aí a função do especialista, porque em muitos países fora do Brasil, eles até não indicam imunoterapia para asma, mas, por exemplo, se a gente segue a escola americana, tem sim indicação e os estudos mostram que a imunoterapia alérgena específica melhora a função pulmonar, melhora a qualidade de vida, diminui a taxa de hospitalização, diminui o número de crises por ano. Então, uma vez controlada a asma, o paciente pode sim ser beneficiado com a imunoterapia como um tratamento preventivo, né? Como um tratamento que controla melhor aquela resposta inflamatória e diminui o número de crises. Legal. Então, só reforçando que eu vejo muito também os pacientes saírem do pronto-socorro só com a bombinha que é o broncodilatador. Hoje, então, já não é mais só
esse não é o tratamento atual da asma, né? A gente precisa ter sempre um corticoide, que é um anti-inflamatório envolvido, normalmente o inalado ou até o via oral, né? Perfeito, isso é a recomendação mais atual das últimas diretrizes, né? Tá. E agora, doutora, eu queria trazer até um tema que sempre corre por aí, vídeos, né? Ou as pessoas até trazem essas questões pra gente. Alguns mitos que a gente tem dentro da asma. A bombinha vicia? Não tem nenhum estudo mostrando que o princípio ativo que a gente usa, porque o que a gente popularmente vê que os pacientes chamam de bombinha são aqueles aerosóis dosimetrados, né? Então, aquele anestesinho que a gente aperta, sai aquele jatinho, você usa direto na boca. Então, essas bombinhas, o princípio ativo delas, nenhum estudo mostra que aquele broncodilatador, que aquele corticoide inalado, que eventualmente vem ali naquela medicação, vai causar algum tipo de vício. Então, isso é uma lenda, totalmente mito, não é verdade. Perfeito. E quem tem asma não pode fazer exercício físico? É o contrário, né? A gente sempre fala que o exercício, a atividade aeróbica, se você está com a sua asma controlada, é claro que a gente precisa ter um cuidado aí, né? Do médico que está avaliando o paciente, ele liberar quando é o momento certo de fazer essa atividade física. E é sempre bom que o educador físico também, né? O professor de educação física seja envolvido aí nessa atividade, porque ele vai recomendar um processo assim de aquecimento no esporte um pouco mais progressivo. Ele não pode chegar na frequência cardíaca, na frequência respiratória máxima muito rapidamente, mas só para vocês terem uma ideia, a atividade aeróbica ela é benéfica para o paciente que tem asma. E a prova disso, Paulo, é que a gente tem muitos atletas olímpicos, muitos medalhistas que começaram a treinar as suas modalidades por conta de uma indicação médica, porque eram asmáticos. Então, nós temos nadadores, nós temos jogadores de futebol, nós temos lutadores de judô, que são famosos no Brasil e que começaram essas atividades esportivas porque tinham asma e os médicos indicaram o esporte. Então, esporte, pessoal, é bom para tudo na vida, assim, em termos de qualidade de vida, estimula o sistema imunológico e, no caso da asma, ele faz muito bem. Inclusive, tem um outro mito ou verdade aí que fala, natação é o melhor esporte para quem tem asma, né? Então, de fato, a natação ela tem várias vantagens para o paciente que tem asma, porque o ambiente seco ele pode desencadear o broncoespasmo, ele pode desencadear em quem tem asma esse fechamento da veia aérea. A natação já não teria isso, porque ela é praticada num ambiente úmido. Então, isso seria uma vantagem. E a outra vantagem é que a natação ela envolve muito essa respiração ritmada. Então, aquele próprio movimento respiratório da natação, ele é até fisioterápico, assim, do ponto de vista de ser um pouco mais fisiológico e mais ritmado. Então, e outra coisa também é que ele é mais ou menos contínuo, né? Então, você vai fazendo aquele esforço aeróbico de uma forma contínua, quando você está fazendo aqueles 50, 100 metros de nado. E aqueles esportes, mesmo sendo aeróbicos, que são mais interrompidos, por exemplo, o futebol. O jogador, quando ele está numa partida de futebol, ele dá aquele tiro e para. Aí ele corre atrás da bola de novo e para. Esse, para o asmático, já não é tão legal. Mas por ser aeróbico, também faz bem. Então, bicicleta, corrida, natação, tênis, tudo. O que você gostar, até dança, se você quiser se inscrever numa dança, fazer qualquer atividade aeróbica, ela vai ser benéfica para quem tem asma. Que legal, muito bom. Eu acho que é isso, né? Precisa sempre de uma avaliação do profissional antes de você iniciar para ver se realmente não está com obstrução tão importante. E muito legal que você comentou que os profissionais de educação física ou até de fisioterapia saberem e recomendarem o exercício mais individualizado também, né? Nesse sentido de pensando no que você tem, o que você precisaria atingir quando você tem uma asma, né? E mais uma recomendação ainda nesse contexto é que se você for um atleta profissional, se você estiver treinando por uma competição e for asmático, sempre comunique o seu comitê, sua federação, a medicação que você faz uso. A maioria é liberada, não é doping, mas tem algumas que são de notificação compulsória. Então, sempre interessante você informar isso para sua federação. E às vezes precisa até de relatórios médicos, né? Isso.
falando que usa. Legal, muito interessante. Agora a gente chegou naquela parte que eu vou fazer algumas perguntinhas para você, doutor, para o pessoal te conhecer bem, melhor, né? E até para saber algumas curiosidades. Então vamos lá. Uma recomendação de livro. Você fala com relação à asma ou Tudo, o que você quiser. de Livro livro? favorito. Você tem algum livro favorito, doutor? Olha, agora eu tô lendo um que é o Super Agers, que é um negócio super interessante, que são aquelas pessoas que vivem um pouco mais. E ali o autor, que é um médico, na verdade, ele é um neurocientista, ele traz alguns aspectos assim bem interessantes assim de o que faz aumentar a longevidade e quais as vantagens da longevidade. Eu acho que é um assunto que está muito na moda e eu super recomendo. Chama Super E você Agers. já descobriu como que faz Ainda isso? não. Depois você conta pra gente. E um mito que você gostaria que acabasse na medicina? Um mito, eu acho que a automedicação para mim é o mais prejudicial, né? Você vê agora mesmo com essas canetas emagrecedoras, eu vejo muita gente usando sem nunca ter conversado com o médico sobre, inclusive médicos usando Sem esses medicamentos. Então, para acompanhamento, né? mim, uma coisa que prejudica muito o nosso dia a dia, no nosso trabalho ali do consultório, é a automedicação. Legal. Um hobby. Ler, eu acho um hobby muito legal. E nadar, eu gosto muito de nadar. Falando nisso, né? É. E um lugar que você gostaria de conhecer? Austrália, Não, nunca que fui, mas legal. acho que para mim tá na mesma área climática do Brasil, então É. eu acho que pode ter algumas coisas aí em comum, sendo que é mais civilizado, assim, né? Então, gostaria de conhecer. Olha, parece que vai ter um voo agora, direto do Brasil para lá, doutor. Tá chegando a sua vez Vamos ver, aí. quem sabe é agora, né? Bom, muito obrigada, doutor. Se você quiser dar um último recado para os pacientes, para os ouvintes, né? Então, o meu recado é assim, para você que acha que tem asma, que está ouvindo a gente e identificou algum sintoma, procure um especialista, né? Eu acho que é muito mais importante você ter uma orientação mais precisa, um diagnóstico bem feito, uma orientação de tratamento adequado para o seu caso, do que ficar tratando só as crises. Quando a gente falou lá no começo, uma das principais motivos do asmático morrer de asma é o subtratamento. É aquela pessoa que ou trata apenas a crise ou que foi orientada, mas não adere ao tratamento corretamente. Isso aí, gente. Então a gente está no mês de conscientização da asma, né? Mês mundial. Vai ter um Dia Mundial de Conscientização da Asma. Então esse episódio é uma base para vocês entenderem um pouco mais a doença e é isso. Procurarem ajuda quando vocês identificarem qualquer dos sintomas. Em vocês, em parentes, amigos. Então recomendem esse podcast para quem vocês acham que vão gostar. Curtam e compartilhem também e até a próxima! Esse podcast tem caráter exclusivamente educativo e informativo. O conteúdo não substitui a avaliação, diagnóstico ou tratamento médico. Em caso de dúvidas sobre sua saúde, procure sempre um profissional habilitado.